Como conseguir tudo o que você deseja? Esse é o tema da palestra de hoje. Desejo é uma coisa que todos nós temos, isso é normal, querer alguma coisa. Aqui a palavra desejo é utilizada de uma maneira bastante abrangente. Desejo de realizar sonhos, de alcançar objetivos, de resolver problemas. Okay? Então, todos nós temos objetivos que queremos alcançar, problemas que queremos resolver, sonhos que queremos realizar. De alguma maneira, nós temos desejos. Agora, existe uma grande distância entre desejar e conseguir. E aí, é preciso entender o seguinte: o mundo é organizada numa estrutura piramidal. O que eu quero dizer? Estrutura piramidal é isso. Praticamente tudo neste mundo funciona assim. Muitos de vocês já conhecem a regra dos 80-20. 80% dos resultados são devidos a 20% dos fatores. Mas, na realidade, essa ideia veio de um estudo da distribuição das terras na Europa do século, acho que era 17 ou 18, e 20% das pessoas mais ricas da Europa eram donas de 80% de toda a terra. E essa regra se aplica em praticamente tudo. Veja aí o organograma de uma empresa. A diretoria está aqui no topo e o restante aqui embaixo. Se você pensar no exame vestibular, a maioria não vai ser aprovada, uma pequena minoria vai ser aprovada. No emprego, mesma coisa, você tem um grande número de candidatos e poucos aprovados. Algumas pessoas acham isso injusto, mas não é injusto. É assim que as coisas estão organizadas. Basta ver, por exemplo, o reino animal. Os animais também se organizam dessa maneira. Tem um líder e o restante que segue o líder. Então, isso é muito importante reconhecer e aceitar. Em termos de realizar desejos, acontece a mesma coisa. Muita gente quer realizar muitos desejos, mas poucas pessoas conseguem realmente realizar todos os desejos ou a maioria dos desejos. Não é todo mundo que vai conseguir realizar todos os desejos. Somente essa turminha aqui vai conseguir. São pessoas que nós chamamos de pessoas bem-sucedidas. A maioria de nós não faz parte desse pequeno grupo. Mas o ser humano, há muito tempo, quer descobrir o que aquele grupo, aquele pequeno grupo de pessoas faz que a maioria não faz. Como aquelas pessoas conseguem aqueles resultados? E existem várias técnicas, vários estudos. Na verdade, o ser humano vem tentando descobrir esse segredo, entre aspas, há muito tempo. E vocês vão encontrar uma quantidade enorme de literatura a respeito de como
conseguir as coisas. Acontece que esses métodos ou técnicas para realizar os desejos também fazem parte do universo e obedecem a essa estrutura. Ou seja, a maioria das técnicas funcionam pouco. Algumas poucas técnicas funcionam bem. E aqui no topo está uma coisa que chama PNL, Programação Neurolinguística. Muitos de vocês já conhecem, outras pessoas ainda não conhecem. PNL é um estudo, é um conjunto de técnicas mostrando como essas pessoas lá no topo fazem para conseguir o que conseguem e que a maioria não consegue. Então eu vou passar para vocês uma fórmula de 6 passos da PNL para você conseguir qualquer coisa que você queira. Primeiro passo: saiba o que quer. Você tem que saber o que você quer. Segundo passo: faça alguma coisa. Terceiro passo: esteja atento. Em quarto passo: seja flexível. Vou explicar com detalhes, um pouco mais de detalhes, cada um desses passos. Cada um de vocês, quando fez a inscrição, escreveu o que você deseja realizar em primeiro lugar. Então pense naquele desenho para acompanhar esses passos. Onde você está? Onde está? É interessante lembrar que para você conseguir realizar o desejo, é porque você está aqui, e aqui não é o lugar onde você quer estar. Você quer ir para cá, que é um lugar melhor. Isso aqui é chamado de estado atual, condição atual, como você está hoje. Por exemplo, algumas pessoas apontaram que o desejo é conseguir a prosperidade. Pois é, então pense como está a sua prosperidade hoje. Provavelmente não está tão boa quanto gostaria. Por isso que a pessoa diz que quer realizar a prosperidade. Então aqui está a prosperidade. Um exemplo. Isto é chamado estado desejado. É o desejo. Esse é o desejo. Se essa distância for pequena, você vai conseguir isso aqui com mais facilidade. Se essa distância for muito grande, você vai conseguir, mas provavelmente vai exigir mais tempo, mais dedicação. Então, primeiro você tem que saber onde você está e para onde você quer ir. E uma coisa muito importante: você precisa transformar o desejo em objetivo. Porque o desejo, veja, prosperidade, por exemplo. Você consegue imaginar o que é prosperidade? Cada um imagina a sua maneira. Mas essa palavra é tão vaga que você não sabe exatamente do que se trata. Então você precisa descrever esse estado desejado em termos objetivos.
como é isso? Como é descrever o estado desejado em termos objetivos? Eu tinha colocado aqui alguns exemplos de desejos das pessoas: autoconfiança, renda extra para aposentadoria definitiva, sair da depressão, seguir o plano do dia, ou seja, seguir a rotina pré-programada, viajar para a França, como conseguir o que deseja, autoestima, prosperidade financeiro, escrever e publicar textos, estudar. Os desejos são bastante variados. Eu disse que você precisa transformar esse desejo em objetivo. Descrever o estado desejado em termos objetivos. Então, basta você dar uma olhada nessa lista e vai ver que a maioria, ou praticamente tudo, está escrito de uma maneira muito vaga e não está objetivo. Por exemplo, autoconfiança. Uma pessoa pode ser confiante num determinado contexto e no outro não ser confiante. Existem pessoas que são extremamente confiantes no trabalho e em casa são inseguras, ou o contrário. Ou alguém que, quando negocia com seu cliente ou fornecedor, a pessoa é muito confiante, mas no relacionamento amoroso a pessoa é muito insegura. Renda extra para aposentadoria definitiva. O que seria? Será que é renda extra de R$1.000, R$2.000, R$10.000, R$100.000? Então, o estado desejado é uma coisa que a maioria das pessoas não aprendeu a definir com clareza. Muita gente não sabe o que quer. Não sabe o que quer, e quando você não sabe o que quer, não pode ter aquilo que quer. Óbvio. Se você não sabe, como é que você vai achar? Se você não sabe, como é que você vai conseguir? Se não sabe o que quer, então não vai saber quando tiver o que quer. Por exemplo, essa pessoa que mencionou prosperidade. Se eu disser para essa pessoa, você já tem essa prosperidade, provavelmente a pessoa não vai concordar comigo, mas talvez eu possa provar que ela já tem a prosperidade. Prosperidade da maneira como eu entendo. E, naturalmente, a prosperidade como aquela pessoa entende é diferente da maneira como eu entendo. Então é preciso estabelecer um acordo. Precisamos falar a mesma língua. Muitas pessoas não sabem o que querem, mas sabem muito bem o que não querem. E quando a pessoa não sabe o que quer, mas sabe o que não quer, a tendência é passar muito tempo focada naquilo que não quer. Perde muito tempo. E acaba não conseguindo nem evitar aquilo que não quer. Vejamos aqui. Alguém colocou financeiro. Vamos considerar que essa pessoa quer alguma melhoria financeira. Então, talvez essa pessoa esteja em dificuldade financeira e o que ela quer é independência financeira.
ela disse que quer a independência financeira, mas pode ser que essa pessoa esteja focada demais na dificuldade financeira de hoje. Por isso ela diz: eu quero ficar livre desse problema financeiro. Muitas das pessoas que colocaram aqui, ao invés de pensar no desejo, talvez estejam pensando na dificuldade que estão tendo para, por exemplo, estudar. A pessoa que escreveu "meu desejo é estudar", provavelmente ela não está pensando em estudar, está pensando na dificuldade para estudar. Outra coisa, não sabem como definir os objetivos. Então, a PNL identificou algumas características de objetivos bem definidos. Quando você atende a essas características, você tem mais chances de alcançar esses objetivos. Pode ser solução de problema. Quando você define corretamente qual é a solução que você quer, você tem muito mais chance de alcançar, resolver o problema, do que você simplesmente dizer: eu quero resolver esse problema. Muitas pessoas não perdem, nem perdem tempo definindo o estado desejado, o objetivo, coisas desse tipo, porque elas não acreditam. Não acreditam que vão conseguir o que querem. Por exemplo, a pessoa que mencionou prosperidade, será que ela acredita mesmo que vai alcançar essa prosperidade? Ou quem quer autoestima, será que essa pessoa acredita que vai conseguir realmente melhorar sua autoestima? Ou aquela pessoa que quer estudar, que quer sair da depressão, talvez essa pessoa que queira sair da depressão já tenha tentado tantas vezes, e pode ser que essa pessoa não acredite mais. Quem quer mais autoconfiança, será que acredita que vai conseguir ter mais autoconfiança? Muita gente não acredita. E outras pessoas também não gostam de definir claramente seu estado desejado, porque elas têm medo das consequências. Pois é, conseguir aquilo que deseja é uma coisa, mas conseguir aquilo que você deseja tem seu preço. Nada é de graça neste mundo. Muitas vezes, junto com aquilo que você quer, vem um monte de coisa que você não gostaria de ter. Quando você alcança um sucesso, vem normalmente junto com isso uma série de responsabilidades. Você começa a ganhar muito dinheiro, você tem que pegar mais impostos. Você vai ter que aprender a administrar esse dinheiro. Quando você não tem o que administrar. A sua vida é simples. Ter muito dinheiro, você precisa administrar, senão aquele dinheiro pode virar pó em pouco tempo. Então, ao alcançar o objetivo, ao conseguir realizar seu desejo, muitas vezes junto vem uma série de responsabilidades e talvez a pessoa não queira lidar com essas responsabilidades. Tem medo das consequências. Então isso dificulta muito a definição do estado desejado. O segundo passo diz para você fazer alguma coisa. Você tem que fazer algum movimento na direção daquilo que você quer.
todo mundo aqui já é adulto o suficiente para saber que não basta desejar. Você precisa fazer a sua parte. Você tem que entrar com sua parte, seu trabalho. Tem que fazer alguma coisa que ajude você a se aproximar desse resultado. E aí surgem muitos problemas. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Por exemplo, prosperidade. Eu quero prosperidade. O que eu tenho que fazer? Eu quero estudar mais. Eu quero ser capaz de estudar. O que eu tenho que fazer? Eu quero ter mais autoconfiança. O que eu tenho que fazer? Muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, nem por onde começar. E aí você precisa se lembrar de uma coisa. Existem dois caminhos diferentes para alcançar esse estado desejado, para conseguir aquilo que você quer. Para determinadas coisas que você quer, o caminho já é consolidado. Muitas pessoas já fizeram esse caminho. Basta você seguir esse caminho que você chega lá. Por exemplo, você está numa cidade, digamos São Paulo, e quer ir para Curitiba. Existe uma estrada que leva você de São Paulo a Curitiba. Se você comprar uma passagem de ônibus, entrar no ônibus, depois de algumas horas você estará lá em Curitiba. Ou se você prefere ir de avião, você compra a passagem de avião e pega o avião e depois de algumas horas você vai chegar no aeroporto de Curitiba. Ou se você quiser fazer a viagem dirigindo o seu carro, também pode. Mas existe uma certeza bastante grande de que você vai chegar lá. Existe um caminho já traçado. Um outro exemplo disso. Você quer assar um bolo. Então hoje em dia existe receita de bolo. Basta você encontrar uma receita, comprar os ingredientes, fazer a mistura seguindo a orientação, coloca no forno e depois de algum tempo você tem o bolo que você quer. Mesmo que você não tenha experiência anterior, é muito provável que você consiga um bom resultado. Isso é algo cujo caminho já está consolidado. Acontece que essas coisas aqui não tem caminho consolidado, como receita de bolo ou viagem para Curitiba. Não existe uma receita para você se tornar autoconfiante, nem para ter renda fixa para a aposentadoria definitiva, nem para sair da depressão. Nada dessas coisas que estão listadas tem caminho consolidado. Percebe? Isso aqui é diferente de você fazer uma viagem de São Paulo para Rio de Janeiro, ou de São Paulo para Nova York, de Brasília para Fortaleza, ou então assar um bolo. É muito diferente. E aí você tem uma coisa chamada caminho em construção. Então esse caminho você vai construindo à medida que você vai avançando. Você vai ajudar a construir esse caminho. E você não tem certeza de que vai chegar aqui.
Muitas vezes você está indo nessa direção e depois tem que voltar. Portanto, a maioria dessas coisas que vocês desejam tem caminho em construção e você vai também ajudar a construir esse caminho. Alguns trechos já estão construídos, mas o caminho não está consolidado. E muitas vezes o caminho muda constantemente. E essa é a dificuldade. Por isso, não tem garantia, mas de qualquer maneira você precisa fazer algum movimento nessa direção, senão você não chega lá. Justamente porque não tem garantia, muita gente não quer fazer aquilo que é necessário. Algumas pessoas querem garantia numa coisa que não é possível ninguém dar garantia. Muitas vezes as pessoas fazem uma coisa que não deveria fazer. Imagine emagrecimento. Para emagrecer, normalmente você precisa seguir uma dieta adequada. Fazer atividade física. Muita gente não quer fazer atividade física. Deve evitar certas coisas. Por exemplo, comer comida calórica a todo momento, todos os dias, em quantidade grande. Mas tem gente que faz isso. Algumas pessoas não têm estratégia, não têm mínima ideia de como sair daqui e chegar aqui. Algumas pessoas não têm conhecimento suficiente, não têm habilidades, não têm métodos. Por exemplo, aquela pessoa que mencionou que quer sair da depressão, provavelmente aquela pessoa não tem estratégia. Aquela pessoa que quer renda extra para aposentadoria definitiva, talvez a pessoa não tenha estratégia, ou talvez não tenha conhecimento suficiente, habilidade suficiente. Então, um dos passos seria adquirir o conhecimento, melhorar suas habilidades ou descobrir a estratégia. Mas a PNL diz o seguinte: primeiro, faça qualquer movimento que você acredita que vai na direção daquilo que você quer, mesmo que você não tenha conhecimento. Faça um movimento e depois fique atento para o que acontece. Isso chama-se acuidade sensorial ou aguçar os 5 sentidos. Com isso, você tem que verificar se está indo na direção certa. De repente, você está indo para cá. Verificar se você está progredindo. Pode estar parado aqui. Isso é muito importante, saber se está indo na direção certa, saber se você está progredindo. Porque essa informação vai fornecer a você isso vai fornecer informação necessária
para ver se você está fazendo a coisa certa ou não. Então, se você ficar atento, vai saber se o movimento que você fez está levando na direção que você quer ir ou não. E o quarto passo é: seja flexível. Muitas pessoas são inflexíveis, muito rígidas. Têm dificuldade de experimentar coisas novas. Experimentar coisas sem garantia. Tem apego ao velho. Seja flexível significa o seguinte: se você perceber que o que você está fazendo não está funcionando, estar disposto a fazer algo diferente. Fazer mudanças até que você consiga alcançar o objetivo. Então, recapitulando. Saiba o que você quer, saber para onde você quer ir, faça alguma coisa, faça o movimento, esteja atento e seja flexível. Se você percebe que está indo nessa direção, faça a correção. Se você vê que aquilo que você fez não deu resultado, pare de fazer o que não está funcionando. Se você vê que aquilo que você fez deu certo, continue fazendo. E continue fazendo essas mudanças, adaptações, até chegar onde você quer chegar. Olhando dessa maneira, a fórmula é bastante simples. Não tem segredo. No entanto, colocar essa fórmula em prática não é uma coisa simples. Por isso, a PNL surgiu. A PNL surgiu para ajudar você a fazer esse caminho. Aliás, ajudar, primeiro, a definir o seu estado desejado. Depois, ajudar você a escolher o caminho, dar os passos necessários, fazer as mudanças necessárias. E para isso tem um conjunto de técnicas, métodos, estratégias, modelos mentais, tudo com o intuito de ajudar você a sair daqui e chegar aqui. Essa é a essência da PNL. E outra, todas essas técnicas, métodos e estratégias são baseadas naquilo que as pessoas bem-sucedidas já estão fazendo. Então não tem que provar nada, já está provado. Não é algo experimental. Aquelas pessoas que estão conseguindo bom resultado já estão fazendo. Eu disse que a PNL está aqui no topo. Opa! Está aqui no topo. Tem várias técnicas que prometem levar você daqui para cá. A maioria funciona pouco. Existem poucas que funcionam realmente. E a PNL está aqui no topo.
O que diferencia a PNL de outras técnicas? Ajuda você a pensar de uma maneira que realmente funciona. Muita gente acha que pensar é feito através das palavras. A PNL foi mais fundo. Descobriu que o pensamento, na realidade, é feito com uma combinação de palavras, imagens, sons, sensações, como cheiro, gosto e sensação tátil, movimento. Tudo isso forma o que chama de pensamento. Na verdade, as palavras são como uma cola que junta essas peças. E também a PNL tem meios de mudar o sentimento e, portanto, o comportamento. Veja, por que algumas pessoas não querem fazer esse movimento? Muitas pessoas têm medo. Então a PNL tem muitas técnicas para eliminar o medo. Muitas vezes as pessoas têm mais de um caminho e ficam indecisas. A PNL tem técnicas para tomar decisões. A PNL tem técnicas para enfrentar dificuldades, superar dificuldades. Muitas vezes esse movimento não é feito sozinho. Se você encontrar obstáculo, digamos que você vai fazer esse movimento em equipe. Como liderar a equipe? Como convencer as pessoas? Como negociar com pessoas? A PNL tem várias técnicas, várias ferramentas para isso. E dessa forma, quem usa a PNL consegue chegar aqui com muito mais rapidez, muito mais facilidade do que sem a PNL. Então, voltando para seu desejo, gostaria que cada um de vocês, mais uma vez, pegasse seu desejo e procure descrever rapidamente, de forma objetiva, o que você quer, para quando você quer, onde você quer que isso aconteça, quanto disso você quer e com quem você quer fazer isso. E você pode definir isso tanto para cá como para cá. Estado atual. O que está acontecendo, onde isso está acontecendo, quanto disso está acontecendo, quem está com você ou quem está envolvido. Defina o estado atual, estado desejado. Uma vez que você definiu, pense em uma coisa que você pode fazer agora, o primeiro passo seu, que você acredita que vai ajudar você a ir nessa direção. Algo que você possa fazer agora, ou daqui a pouco, quando terminar, ou amanhã cedo, um período muito curto. Algo que você possa fazer e você acredita que vai ajudar a ir nessa direção. Em seguida, pense, o que é que você vai observar para saber se aquilo que você fez está funcionando? O que você vai ver, ouvir e sentir?
que vai indicar se você está indo na direção certa ou não. Se você progrediu ou não. Pense nisso. Finalmente, baseado na sua observação, você vai descobrir o que está funcionando e o que não está funcionando. Que mudança você vai fazer? Porque aquilo que você fez pode ter dado certo. Então, se deu certo, continua fazendo. Se não deu certo, o que você vai mudar? Vai continuar fazendo isso a cada passo, até chegar aqui. Isso é o modelo de 4 passos da PNL para você conseguir qualquer coisa que você queira. Se você continuar fazendo isso, não há como falhar. Uma hora você vai chegar aqui. Então, primeiro passo: definir o que você quer. Segundo, fazer alguma coisa que vai levar na direção daquilo que você quer. Terceiro, prestar bem atenção no resultado que aquele passo produziu, se está indo na direção certa ou não. E depois, usar a flexibilidade para fazer as adaptações, mudanças, para continuar seguindo na direção do que você quer. Essa é a fórmula da PNL para você alcançar qualquer coisa que você queira. Claudinei, devemos focar em nossos talentos e pontos fortes ou em melhorar deficiência e pontos fracos? Qual seria a melhor estratégia ou melhor plano de ação? Qual seria a rotina perfeita? Bom, tudo é relativo. Ok? Tudo é relativo. Depende de caso para caso. Mas, falando de uma maneira muito genérica, é claro que se você puder focar nos seus talentos, você consegue chegar onde você quer chegar bem mais rápido. Aquelas partes que você não tem talento, pode até terceirizar, pedir ajuda de outras pessoas que são boas nisso. Mas existem casos onde não dá para terceirizar. Você tem que aprender, tem que melhorar para que você consiga ir nessa direção. Então é muito difícil de dizer definitivamente se você deve focar nos talentos ou não. Se isso aqui é algo que você consegue alcançar focando em seus talentos, ótimo. Focalize seus talentos e peça a ajuda de outras pessoas para aquilo que você não é muito bom em fazer. Mas se isso aqui, a essência disso aqui, exige que você aprenda certas coisas que ainda não sabe, nas quais ainda você não é muito bom, então você precisa desenvolver ou fortalecer aquelas partes onde há uma deficiência. Ou você vai ter que mudar de objetivo. Ok? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, enquanto vocês pensam, um aviso: dentro de poucos dias vai começar mais uma turma do curso Mude Sua Vida com PNL. Talvez alguns de vocês já tenha feito, mas para quem ainda não fez,
São 24 aulas gravadas de 1 hora, uma aula de 1 hora por semana. Apenas R$1 por aula. E você pode já reservar sua vaga fazendo a pré-inscrição, mizuji.com/pnl-pré. Como unir o consciente com o subconsciente? Existem várias maneiras de fazer isso. Não existe apenas uma única forma. As técnicas da PNL normalmente fazem isso. A maioria das técnicas da PNL acessam o subconsciente ou inconsciente. Agora, não existe uma fórmula única, universal. Por exemplo, hipnose faz você acessar o inconsciente. Mas existem outras maneiras muito mais simples de acessar o inconsciente. Referente à meta. Então, existem várias maneiras de fazer isso. Se você utilizar as regras de boa formulação de objetivos, você vai estar ajudando a passar a informação para o inconsciente. Se você fizer a visualização, está ajudando nisso. Linha do tempo é uma forma de você instalar isso na sua mente inconsciente muito rapidamente. Então, existem várias formas. Inclusive, eu tenho um curso chamado Visualização Dinâmica, que é muito mais eficaz do que visualização convencional. Porque vai direto na mente inconsciente, através da linha do tempo. Mais alguma pergunta, dúvida? Recapitulando, saiba o que você quer, faça alguma coisa, fique atento e seja flexível. Com isso você vai chegar lá. E a PNL tem uma série de ferramentas para ajudar você a fazer isso. Ajuda você a definir melhor aquilo que você quer. Ajuda você a fazer o que precisa ser feito. Ajuda você a prestar atenção e identificar, saber se está indo na direção certa ou não, e também ajuda você a ser flexível para continuar a jornada. E essa é a maneira como aquelas pessoas aquelas poucas pessoas que conseguem quase tudo que querem estão fazendo. Então, se você quer bom resultado, é melhor acompanhar essas pessoas. Se você fizer o que a maioria faz, então você vai continuar tendo esses resultados menos eficazes. O que é indicado quando surgem os medos em relação às consequências? Bom, existem várias
Medo das consequências. Consequência é uma coisa que muitas vezes você não pode prever. O medo é um aviso dizendo: existe esse perigo. O que você precisa fazer a partir daí é tomar as providências para que aquilo não aconteça ou que o prejuízo seja minimizado. Roberto diz: gostaria de fazer uma observação. Uso PNL já faz algum tempo. Usei essa ferramenta para acabar com timidez e me tornar formador de mão de obra para o comércio em uma multinacional. Está aí, então, o exemplo de alguém que realmente conseguiu o resultado incontestável com a ajuda da PNL. Ainda em relação a medo, existem várias técnicas de PNL. Por exemplo, você pode trabalhar com submodalidades, pode usar técnicas para medos, por exemplo, cura rápida de fobia. Então essas técnicas vão ajudar a eliminar o medo em relação a consequências. E a partir daí você pode tomar providências preventivas. Ok? Que mais? Dúvidas? Bom, então acho que não tem mais perguntas. Vamos encerrar. Obrigado a todos. Quem estiver interessado, já faça a pré-inscrição no curso de PNL. E até a próxima.